Olá, um bom dia para você. No mês da mulher, senadores deverão votar projetos defendidos pela bancada feminina. A jornalista Érica Christian, da Rádio Senado, conta quais são os destaques desta semana. Pelo menos 6 projetos da chamada pauta feminina poderão ser votados pelo plenário do Senado nesta semana. O primeiro deles garante às mulheres o direito de prestarem serviço militar obrigatório. O segundo torna crime a importunação a mulheres que amamentem em locais públicos. Aquelas que se sentirem ofendidas poderão, inclusive, pedir uma indenização por danos morais. Ainda na temática feminina, os senadores poderão votar o ressarcimento à Previdência Social por homens condenados com base na Lei Maria da Penha e a reserva de 5% das vagas de empresas prestadoras de serviços para mulheres vítimas de violência doméstica. E venceu nesta segunda-feira o prazo para que os deputados se manifestassem sobre a CPI mista de Brumadinho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai instalar até sexta-feira a comissão exclusiva de senadores. A CPI contará com a participação de 11 titulares e 7 suplentes, que terão um prazo de 6 meses para investigarem o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na reunião marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, projeto que permite ao trabalhador sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para quitar imóvel de parentes de primeiro grau, como pai, mãe e filhos. Entre as situações previstas na lei para que o trabalhador possa sacar os recursos do FGTS estão a demissão sem justa causa, o pagamento de prestações de imóvel adquirido por ele ou a quitação do saldo devedor ao sistema financeiro de habitação, no caso de doenças como câncer ou AIDS ou quando o titular da conta completar 70 anos. O projeto acrescenta 3 possibilidades à lei: a quitação ou amortização de saldo devedor de imóvel adquirido no âmbito do sistema financeiro de habitação por parente de primeiro grau do trabalhador, como pai ou filho. A quitação ou amortização de dívidas vinculadas a imóvel rural que pertence ao trabalhador ou a seus parentes de primeiro grau e ainda para a compra de imóvel que esteja no inventário da própria família. O projeto tem relatório favorável do senador Eumano Ferrer. Outra proposta na pauta da comissão assegura aos radialistas piso salarial fixado com periodicidade mínima anual por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Vamos conferir agora os destaques das outras comissões do Senado que se reúnem nesta manhã. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, os senadores pretendem aprovar requerimento para audiência pública sobre alunos que concluíram o ensino superior em instituições irregulares e que, por isso, não conseguiram obter o diploma. E na Comissão de Educação, Cultura e Esporte está na pauta projeto que reconhece o funk como forma de manifestação cultural. O papel das bibliotecas em um mundo cada vez mais dominado pelos celulares e tablets. Esse é um dos temas do seminário promovido pelo Senado em parceria com a Câmara dos Deputados e diversas entidades nacionais e internacionais da informação. O objetivo do seminário é discutir temas relacionados ao papel das bibliotecas como promotoras de mudanças, além de elaborar ações e planos para uma colaboração na região da América Latina e Caribe. A diretora do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia lembrou que nesta semana se comemora o Dia do Bibliotecário e que o desafio desses profissionais é enfrentar as dificuldades que as bibliotecas têm encontrado com a globalização e a tecnologia. A gente tem quebrado muros, aberto portas e integrando muito mais a sociedade ao conhecimento que a biblioteca possui, administra e integra. Sabemos que são tempos difíceis e que nós precisamos cada vez mais trabalhar de forma cooperativa, como estamos fazendo aqui agora, para que possamos alcançar os nossos objetivos. O pesquisador Eugênio Butti lembrou que as novas tecnologias têm provocado um esvaziamento das bibliotecas. Talvez isso não seja sentido nas bibliotecas que de fato existem, que estão instaladas aí, que
produzem o que produzem, que fazem o que fazem com tanto brilho, mas há um esvaziamento no abstrato. Eu quero dizer, um esvaziamento do conceito da biblioteca transformadora. Para a diretora da Unesco no Brasil, a melhor forma de se promover a paz é permitir o acesso à informação e ao conhecimento. Olhando para uma sociedade que flerta com a barbárie, que segue, diante da maior crise humanitária que já viveu, é muito importante que a gente se pergunte sobre o papel do acesso à informação e ao conhecimento e o papel das bibliotecas nisso, E aí eu acho que essa lembrança do ativismo do bibliotecário no controle da qualidade da informação, a lembrança do código de ética do bibliotecário, com a dimensão de que é preciso controlar e vigiar, a qualidade do conhecimento que se produz e, sobretudo, do conhecimento que está disponível. A presidente da IFLA, Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, Glória Salmeron, foi exaltada pelos palestrantes por ter um papel importante na execução das metas da Agenda 2030 da ONU, em prol de um mundo mais inclusivo e sustentável. As bibliotecas atendem à humanidade, atendem a todo o mundo. As bibliotecas são espaços livres onde todo o mundo, sin ninguna distinción, pueden entrar y pueden acceder a la información. O Senado vai ter uma subcomissão temporária para debater e avaliar a efetividade das despesas públicas e das medidas de governança e combate à corrupção. O novo grupo, com 3 senadores titulares e 3 suplentes, pertence à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O objetivo é monitorar e analisar o desperdício de dinheiro público e a qualidade dos gastos do governo. A subcomissão vai funcionar por 1 ano. A gente vê um prejuízo para o país, tanto a corrupção, mas também a má utilização dos recursos públicos. Às vezes os gestores fazem escolhas erradas e isso causa um prejuízo à população. Essa comissão será um braço importantíssimo para que a gente possa buscar eficiência na aplicação dos recursos públicos. Você tem no Brasil hoje estradas inacabadas, ferrovias inacabadas, creches, escolas, hospitais que não tiveram planejamento para ter os recursos para sua conclusão e financiamento. O gasto com dinheiro público tem que ser observado com toda a condição de se realizar a obra, se concluir a obra em benefício da população. O dinheiro arrecadado do contribuinte tem destinação definida na lei orçamentária. A aplicação desses recursos é fiscalizada tanto pelo próprio Poder Executivo por mecanismos de controle interno, o que faz a Controladoria Geral da União, por exemplo, como pelo Poder Legislativo. É o chamado controle externo das administrações públicas. E parte desse monitoramento do Congresso é feito em conjunto com o Tribunal de Contas da União. A gente pode destacar a fiscalização de obras que a gente faz, que o Tribunal de Contas da União faz todos os anos, nas principais obras, e que, a partir dessas fiscalizações, se identificam irregularidades com indicativos de paralisação do orçamento, de encaminhamento de recursos do orçamento para aquelas obras. Além disso, nós avaliamos também as políticas públicas e encaminhamos anualmente o relatório de políticas públicas para o Congresso Nacional. Além do mais, existe também as contas do governo, que nós fazemos o parecer prévio das contas de governo para que o Congresso julgue. Na opinião deste consultor do Senado, o trabalho pode se intensificar com a nova subcomissão temporária durante este ano. Acho que as perspectivas são muito positivas, no sentido de a gente melhorar não só a qualidade do gasto, mas os processos que levam às decisões sobre gastos. Nós vamos precisar do envolvimento sistemático da própria comissão de fiscalização aqui do Senado, assim como das comissões, as demais comissões, que são as comissões temáticas, tá? E também do envolvimento da Câmara dos Deputados, tá? Além desses agentes fiscalizadores, há também o controle social. O cidadão pode acompanhar os gastos do Executivo por meio dos portais de transparência da União, dos estados e municípios e ainda pela Lei de Acesso à Informação.
Qualquer pessoa pode solicitar dados do governo, desde que não sejam considerados sigilosos. O material disponibilizado precisa estar em linguagem simples, mas nem sempre isso acontece. Por isso, algumas entidades, como a Associação Contas Abertas, fazem essa tradução. O próprio linguajar orçamentário, ele é um pouco árido, né? Não são todas as pessoas que entendem o que é empenhado, restos a pagar, liquidado, enfim. E é sempre preciso que existam instâncias, né, que possam fazer esse acompanhamento de uma forma mais natural. Num país com as dimensões continentais como o Brasil, não basta só nós imaginarmos que esses órgãos oficiais vão conseguir dar conta de todo esse acompanhamento, de toda essa fiscalização que seria necessária. Então, o controle social me parece muito importante e, felizmente, ele está crescendo aqui no Brasil. A presença das mulheres com mandato no Congresso Nacional e a participação delas na política. Esse é o tema da entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Olá! Num ranking de 190 países, o Brasil ocupava a posição número 152 em participação de mulheres no parlamento. A gente vai conversar sobre o assunto com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora. Você, muito obrigada, porque eu acho que chamar atenção para a participação feminina nas decisões do povo brasileiro, quanto mais visibilidade a gente der, melhor. Senadora, esse dado é de 2017, de participação de mulheres no parlamento. Ele é monitorado pela União Interparlamentar, que é uma organização de parlamentos do mundo inteiro com sede na Suíça. Já em 2018, o país ocupava a 32ª posição em 33 países da América Latina e Caribe. Por que isso acontece no Brasil? Olha, todos esses países, a gente sabe que eles criaram cotas. Por exemplo, eu vou falar aqui do México. Era assim como a gente, lá embaixo. Eu tive lá numa reunião de mulheres, que era aquele programa mundial He for She, eles por elas, e elas lá criaram uma lei de cotas, como a gente tentou aqui, mas foi barrado na Câmara, que teria 10% em 3 legislaturas. Isso seria como empoderar a gente, e daí para lá acabaram-se as cotas e elas continuam. O México tem... A lei obrigou 10% de mulheres independente da votação. Da votação. Teria que ter 10 mulheres por 3 legislaturas seguidas. E depois acabaria, porque aí foi uma maneira, está aprovada. A própria Argentina já teve. Uma coisa que chama a atenção da gente é, por exemplo, a Bolívia. Quando eu estive em Nova York, no parlamento, na ONU Mulher, o que chamava atenção, por exemplo, eles tinham um problema que a gente não tem aqui. Eles tiveram que criar um instituto para qualificar índias, qualificar as mulheres para poder elas fazerem parte do parlamento. E nós não temos esse tipo de problema. E a participação de mulheres na Bolívia cresceu imensamente, praticamente metade, ou mais da metade. Mais da metade eles cresceram, porque é o seguinte: todas as nações do mundo reconhecem que se mais de 50% da população são mulheres, se elas não estão representadas é porque a população não está representada. Se você tem aqui 10%, 11% do Senado brasileiro de mulheres, é claro que mais da metade da população brasileira não está representada numa casa de uma importância fundamental como é o Congresso Nacional. Renata, eu sou médica de formação da universidade e eu costumo dizer isso para ver se eu estimulo nós, mulheres com 3 expedientes, entrar na política. O que é que faz você pensar nisso? Eu, como médica, já fui secretária de saúde de uma cidade da Grande Natal, São Gonçalo do Amarante, eu posso ajudar, fazer um trabalho social, mas o meu alcance é muito pequeno como pessoa física. Se você realmente quer ajudar a sua cidade, o seu estado ou o seu país, tem que ser através da política. Essa casa, esse congresso, eu digo que é poder demais. Você faz a lei, aprova a lei. Se o presidente vetar, você ainda pode derrubar o veto. Você diz qual o salário do trabalhador. Você determina com que idade ele vai se aposentar, quantas horas ele vai trabalhar por semana. E diz mais que, às vezes, a maioria da população não observa. Ele diz qual o medicamento, o alimento, ou a vacina que pode ir para a prateleira ou estar no seu posto de saúde para você adquirir comprando
ou pelo SUS. Então, é muito poder, e se nós não chegarmos a esse poder, com certeza nós nos omitimos de defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. É muita responsabilidade. Eu consideraria a gente não ter esse olhar diferenciado para ocupar cargos de decisões no país. É como se você se omitisse defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. E como que mais de 50% da população não representada aqui no parlamento se qualifica, né, e se interessa pela participação política? A gente tem que mostrar. Porque com a nossa legislação hoje a gente não tem uma cota de participação no parlamento, a gente tem uma cota de participação em eleições, né, e recursos destinados a mulheres para participarem das eleições obrigatoriamente já. Que já foi uma inovação ganho, de 2018. Né? Que já foi um ganho, porque botava os 30%, mas era só para completar as cotas. Então, mas não a participação financiava. feminina na Câmara cresceu. Cresceu. A participação feminina deu uma guinada grande. Nós temos 77 agora. Eram 51 na última legislatura. Então, nós temos que fazer um trabalho. E eu costumo dizer, porque fala muito em a gente se empoderar. Claro que a gente precisa se empoderar. Agora, eu considero se empoderar não é só você ganhar bem, ter um salário alto. Nós temos que nos empoderar de conhecimentos. Conhecimentos é poder. Eu queria só mostrar aqui como é que faz. Por exemplo, a maioria das entrevistas que eu vou dar, eu sei que a violência contra a mulher é algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu digo que isso a gente só adquire dia a dia exigindo respeito a partir de casa. Com educação, educação e educação. Temos que mostrar essa importância, porque nós, se a gente for analisar, a gente veio dos coronéis. E era comum as famílias querer ter mais homens, porque o trabalho era braçal e todo mundo queria um morador que tivesse mais filhos homens. Então, para a gente quebrar essas barreiras, não foi fácil. Agora, eu digo que a primeira mulher eleita prefeita da América Latina foi do meu estado, que é Alzira Soriano, foi prefeita eleita de Lages, um município lá do sertão que chove muito pouco, e ela venceu todos os coronéis. Em 1927, quando mulher não era nem autorizada mulher a votar, mas ela descobriu uma legislação lá no Rio Grande do Norte, se candidatou e ganhou dos coronéis. Quer dizer, ela deve estar pensando assim, 100 anos, mais de 100 anos depois, Rio Grande do Norte, o que é que está fazendo que só bota uma senadora e uma deputada federal? Então, mas tem uma governadora também, sim, né? Mas nós foi a primeira mulher a votar no Brasil, foi do Rio Grande do Norte, a professora Maria do Céu de Mossoró. Então, nós temos um pioneirismo nisso, mas temos que crescer muito mais. E eu digo o seguinte, temos que participar. Quando diz, não, é só a parte social. Não, a gente está na parte social, mas eu acho que a gente tem que fazer parte. Tributação. Eu estou aí numa comissão e estou discutindo a reforma tributária solidária, porque nós, mulheres, temos que conhecer, temos que participar dos orçamentos, sim, gente. E é assim que a gente vai chegar lá. Agora, precisamos das cotas, porque está provado no mundo inteiro que se fez cotas. Não estou dizendo aqui, não estou defendendo, até porque eu fui eleita deputada federal e senadora sem precisar das cotas. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, entendeu? Se a gente tiver as cotas por 2 legislaturas, como era a proposta da PEC lá, que a gente perdeu na Câmara, foi engavetada, e depois a gente que andasse com nossas próprias pernas, precisamos disso. E tudo isso começa pela educação. Você vê que quando as coisas dependem de um processo seletivo de concursos públicos, nós já quase nos igualamos. Um processo seletivo para médicos, hoje tem mais mulher do que homens. Mas quando vai para, por exemplo, das universidades, das universidades, nós já são mais mulheres são mais mulheres que terminam a graduação. São mais mulheres que terminam a graduação e nós precisamos, mas esses não são os poderes de decisão. Infelizmente aqui é tudo mais homens, E outra coisa, mulher deveria ter um olhar mais diferenciado. Eu não estou querendo aqui dizer que você vai votar em alguém só porque é mulher. Tem que ter propostas.
mas tem que ter um olhar diferenciado, porque nós vamos eleger sempre os homens e nós precisamos. Aquilo que eu termino dizendo, eu costumo dizer, o fato de não nos candidatarmos, não lutarmos para ter espaço na casa, que é o Congresso Nacional, que define a vida de cada homem e cada mulher desse país, eu considero assim uma omissão. Então vamos vencer tudo isso e vamos nos candidatar e se eleger e dizer, podemos sim. Você vê uma mesa diretora. A maioria, eu quero chamar a atenção para isso. A mesa diretora dessa casa. Uma quarta suplente, né? Leila. Quer dizer, por que uma mesa diretora sem ninguém? Eu passo nesses corredores aqui, eu vejo um espaço pequeno ainda das senadoras. E dos homens tem corredores inteiros. Então, nós precisamos reverter e precisamos lutar pelas cotas. Nós temos que voltar a isso. Senadora, e como as estruturas partidárias podem ajudar ou atrapalhar, né, a participação das mulheres? Porque a senhora está falando muito do que a mulher tem que fazer, mas existe toda uma estrutura para favorecer ou impedir a participação política que independe da ação das mulheres, né? É isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, é como você diz, como a gente está em minoria aqui, quando se formam os blocos, a gente tem minoria. Mas outra coisa que a gente enfrenta, a gente tem nosso partido, mas tem a pauta feminina, porque na Câmara eu dizia muito, olha, quando a pauta for de interesse feminino, que não é tão pouco interesse, que é no mínimo para mais de 50% da população, temos que dizer ao partido, com todo o respeito, mas isso aqui eu vou votar com a pauta feminina. Aliás, eu costumo dizer que todos têm partido, mas existe um maior que é o povo, né? O partido mesmo é o povo brasileiro, então você tem que ter muita segurança nisso. Mas eu costumo dizer que eu sou uma mulher de fé. E fé para mim é insistir, persistir e nunca desistir. Isso não é motivo da gente estar quase no último lugar. É motivo para a gente se animar e ver que nós precisamos estar aqui, porque senão é como você diz, as decisões são muito além, passa por cima da gente, a gente não tem esse poder e você vê às vezes o olhar assim, mulher falar de economia, mulher falar de reforma tributária, ele já considera, e a gente tem que correr atrás disso e eu acho o seguinte, educação, eu queria dizer aqui um exemplo, eu sou filha de um pequeno agricultor, minha mãe costureira e 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres. Mas meu pai, que nasceu em 1911, ele tinha um diferencial. Porque mesmo minhas irmãs mais velhas, ele dizia o seguinte, mulher, quando as mulheres antigamente era só para casar, né? Preparavam o enxoval. Papai dizia, mulheres, minhas filhas têm que se formar, que ele dizia, como papai não tinha nem um primário completo, era ter um nível superior, fazer uma universidade, para poder se casar. Isso era uma raridade. Você está entendendo? Para aquela época, minhas irmãs, não queria nem ouvir falar que alguém casasse sem antes se formar. Você está entendendo? Então, por isso que eu digo, educação, educação e educação. Respeito que a gente tem que criar todo dia. Pedir à mídia, como vocês, para dar visibilidade, não só no 8 de março, mas nós precisamos disso todo dia. Conhecimento é poder. E com essa visibilidade, a gente protege nossas mulheres da violência, de tudo. Mas temos que ter cadeiras nos locais decisivos. Quantas ministras a gente tem? 2. Aí você vê o seguinte, um país como os países mais desenvolvidos, a Suíça, eles já foram mais longe. O parlamento não existe alternativa, é 50%, os ministérios é 50% e eles estão chegando à iniciativa privada, incentivando as empresas que botam mulheres, porque sabe que nós somos capazes, né? Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.